Olá pessoal, namastê a todos, muita paz a todos. Nós estamos aqui para mais um de nossos encontros sobre o taoísmo clássico, sobre o Tao Te Ching de Lao Tzu. E hoje a gente vai conversar sobre o texto 74 do Tao Te Ching. Nesse texto, Lao Tzu diz o seguinte: se um povo não teme a morte, do que adianta ameaçá-lo com a morte? Mas, temendo a morte, quem ousaria cometer um crime de morte? Há sempre um juiz que decreta e executa a pena de morte. No entanto, se qualquer um desejar tornar-se um juiz sobre a vida e a morte, esse se parecerá com um falso lenhador, que, ao usar o machado, certamente cortará as mãos. E assim Lao Tzu finaliza. É muito interessante, meus amigos, esse texto, dá pra gente conversar bastante coisa sobre ele. Primeira coisa, né, quando o Lao Tzu, ele coloca, né, as suas ideias nesse texto, que se um povo não teme a morte, do que adianta ameaçá-lo com a morte, né? Nos tempos passados, muito antigamente, tem um escritor, né, chamado Leon Denis, que foi um dos que ajudaram a fundar o Espiritismo. Ele tem alguns livros sobre os druidas, né? E ele conta que sobre os celtas, né? Os celtas eram um povo que tinha a crença tão firme na reencarnação que eles não temiam a morte. E por isso eles eram, naquela época, grandes guerreiros, porque no campo de batalha eles lutavam sem o medo da morte, né? E isso fazia uma diferença muito grande. Muitas pessoas, elas se tornam escravas, né? Pelo medo, pelo esse apego, toda essa questão. Tem aquele seriado, né? Do Marco Polo, da Netflix. E aí depois eles fizeram um episódio do Sem Olhos, que é o monge taoísta. E aí quando esse monge taoísta, ele é capturado pelo general lá, acho que é mongol, né? Kublai Khan, alguma coisa assim. Ele pergunta, né? Porque esse monge guerreiro, ele lutava muito bem, né? E aí ele pergunta assim, mas você não tem medo da morte? Pergunta pra ele, né? Ele fala assim, não, é que eu não sou apegado à vida. Por quê, meus amigos? Em textos anteriores, né? Acho que foi até no texto anterior. Sim, a questão de viver e morrer, né? Como que o taoísmo vai encarar essa questão de viver e como que o taoísmo vai encarar essa questão da morte é muito diferente, né? Muitas pessoas, embora vivas, estão mortas, mas muitas pessoas mortas estão vivas, nesse sentido, né? No sentido interior da coisa, né? Muitas pessoas que estão com seus corpos físicos, a grosso modo a gente fala que está vivo, né? Mas em seus interiores reina o medo, reina os apegos, as paixões, e essa pessoa se torna escrava de ideais, se torna escrava de um monte de coisas, e por isso a gente fala que internamente essa pessoa está morta, né? E nesse texto Lao Tzu fala, se um povo não teme, não tem medo, é um povo que enfrenta as dificuldades, né, sem medo, ou seja, ele não vai ser um povo que vai se tornar escravo nesse sentido, né, é um guerreiro, né, não tem medo de enfrentar essas questões, né, não tem medo da morte. Ainda mais que em outros textos, né, o Lao Tzu ele vai falar que, ele até, metaforicamente falando, ele fala claramente, metaforicamente, né, sobre a questão da vida após a morte, né. E aí, né, ele continua, mas temendo a morte, quem ousaria cometer um crime de morte? Ou seja, quando as pessoas, elas têm medo da morte,
a morte se torna a pior coisa que existe, né? Vamos colocar assim. Tem uma história muito interessante. Essa questão da morte, meus amigos, dá pra gente conversar muita coisa sobre essa questão da morte. A morte é uma grande professora, né? É uma grande mestra. Nas Upanishads, eu não vou lembrar o nome da Upanishad especificamente, mas em uma das Upanishads, que são os textos mais antigos filosóficos do hinduísmo, né? Vai ter uma que é o discurso de Nachiketa com a morte. Conta a história, né, que o pai de Nachiketa, ele adorava os deuses com sacrifício de animais, né? E aí, o Nachiketa, ele percebe que o pai, ele sacrificava só os animais que estavam doentes, os animais que já estavam perto de morrer, né? Vamos colocar assim, já na velhice, velhos. Mas nunca sacrificava o que ele tinha de melhor. E aí, ele indagando o pai, fala, pai, e aí, né? Por que que então você não me sacrifica, né? Não, eu tô encurtando muito a história, né? A história não acontece desse jeito, eu tô encurtando. Mas enfim, o Nachiketa discutindo com o pai dele, ele fala o seguinte, então me ofereça para a morte, o Nachiketa fala, né? Conceda eu o sacrifício para a morte. E o pai aceita. Então o pai de Nachiketa sacrifica o Nachiketa, né? E aí, o que acontece? Quando o Nachiketa chega lá no limbo, vamos colocar assim, fica uma história, né? Ele fica esperando a morte por 3 dias, né? A morte devia estar com muito trabalho, né? E depois de 3 dias a morte aparece. A morte fica muito sem graça nas histórias. E fala assim que vai conceder um desejo para cada dia, né? Então a morte dá 3 desejos para Nachiketa. E aí Nachiketa, né? Fala lá o primeiro, fala o segundo e tal. E aí depois, Nachiketa fala assim, ó, morte. Eu posso estar confundindo essa parte, mas a essência da coisa eu tô transmitindo para vocês. Eu não tô lembrando claramente, mas a essência eu tô. A Nachiketa vira e fala assim, né? Eu quero saber, tipo, o segredo da morte, né? O que é a morte, né? Vamos colocar assim. E aí a morte fala, não, eu não posso revelar isso pra você. Eu posso te dar tudo que você quiser. O reino, muitos dinheiros, mulheres, riqueza, tudo que você quiser, mas eu não posso te revelar isso. Aí o Nachiketa, não, mas isso eu não, isso não me apetece, né? Essas coisas que estão no transitório, que estão na abundância. Uma pessoa, Nachiketa, ele uma moral da história muito boa, sabe? Nachiketa fala assim, uma pessoa pode ter tudo, tudo. Pode ser a pessoa mais rica. Pode ter a pessoa, assim, a questão sexual, né? O homem mais bonito ou a mulher mais bonita. Pode ter tudo. Mas ninguém escapa da morte. Porque tudo isso é impermanente, é transitório, é no mundo das ilusões. Eu busco a verdade, né? Eu busco aquilo que a morte não pode levar, né? Então, a morte revela, né? Depois disso, porque Nachiketa renunciou. Nachiketa renunciou à ilusão, renunciou à Maia em prol da verdade. E aí a morte revela a verdade da morte para ele, né? Que agora eu não tô lembrando claramente, mas depois da pesquisem depois, né, o discurso de Nachiketa com a morte dos Upanishads. Aí vocês vão ver a grande história e o grande ensinamento, né, que tem essa história. Uma outra história muito legal, gente, que é sobre a mesma coisa, né, que é o encontro de Diógenes com Alexandre o Grande. Conta a história, né, o Diógenes, ele era um sábio da Grécia Antiga que andava peladão, nu,
e que a única pertence que ele tinha era uma cumbuca, era uma tigela que ele usava para beber água. E aí conta a história, né, que Diógenes certa vez foi até uma fonte de água e ele viu um cachorro bebendo água na fonte. Ele ficou muito espantado porque o cachorro bebia sem a cumbuca. Aí ele falou assim: cachorro muito mais inteligente que o homem, eu devo ser um burro por carregar isso comigo. E jogou a cumbuca fora. Porque ele fala: se o cachorro consegue viver sem isso, eu devo ser muito tolo para viver com isso. Então ele jogou fora. E ele, depois disso, ele considerou o cachorro como o mestre dele. Porque o cachorro vivia sem nada. E aí, né, conta a história que Alexandre o Grande ficou sabendo de Diógenes. E fala: tem que conhecer esse cara. Alexandre o Grande, né? Pensou. Então ele estava em uma peregrinação para suas grandes conquistas, né? E parou, né, para conhecer Diógenes. E conta a história que Diógenes estava lá tomando seu banho de sol peladão. E Alexandre o Grande perguntou: o que eu vou falar para Diógenes, né? E como Alexandre o Grande não tinha outra coisa para falar, ele foi falar das suas conquistas. Então ele chegou diante de Diógenes e falou: olha, fiquei sabendo de você. Eu sou Alexandre o Grande, eu tenho muitas coisas. Se um dia precisar de mim, de algo, pode contar comigo, alguma coisa assim, né? Diógenes olhou para ele e disse: eu não preciso de nada. Você podia chegar um pouquinho pro lado porque você tá tampando o sol. Conta a história que Alexandre o Grande se sentiu como um mendigo diante de Diógenes, porque ele buscava por todas as conquistas e mesmo assim ele não estava satisfeito. E Diógenes estava ali sem nada, não precisava de nada e já tinha tudo, contava a história, né? E aí depois eles tiveram um diálogo. E aí depois eles tiveram um segundo encontro, que é o encontro mais épico de todos, né? Conta a história aqui. Tava lá, Alexandre o Grande, que eles morreram no mesmo dia. Né? Eles morreram no mesmo dia. E aí, Alexandre o Grande foi primeiro, depois Diógenes. E aí, quando Alexandre o Grande viu Diógenes, ele falou: nossa, estamos nos encontrando novamente. O maior de todos os mendigos e o maior de todos os imperadores. Conta a história que Diógenes começou a rir, porque nesse segundo encontro, Diógenes, ele era sempre o Diógenes, ele continuou sendo o Diógenes, porque a morte não podia tirar mais nada dele do que ele já não tinha se tirado dele mesmo, ou seja, a morte não tirou nada de Diógenes. Mas para Alexandre o Grande, a morte tirou tudo. Tudo dele. E aí Diógenes fala: é verdade, você só está confundindo quem é o mendigo e quem é o imperador, ó Alexandre. Eu digo a você que no primeiro encontro também foi assim, mas você não percebeu. Agora você percebe, né? Quem é o maior de todos os mendigos e quem é o maior de todos os imperadores. Eu que não tinha nada, a morte não tirou nada de mim, mas você, ó Alexandre, o que você é agora, depois da morte? Né? Então, é um encontro muito épico, né? E vamos continuar aqui, né? Há sempre um juiz que decreta e executa a pena de morte. Lao Tzu continua, né? Continua no texto do Lao Tzu. No entanto, se qualquer um desejar... olha, presta atenção, que aqui é uma parte importante. Se qualquer um desejar tornar-se um juiz sobre a vida e sobre a morte, esse se parecerá como um falso lenhador, que, ao usar o machado, certamente o cortará as mãos. Tem um ponto muito importante nessa passagem de Lao Tzu, né? O taoísmo, ele não é uma filosofia, né, que vai buscar ditar um caminho, né, ditar sobre a vida e ditar sobre a morte para outra pessoa e ditar sobre a verdade para outra pessoa. O mestre taoísta, né, ele não vai ser um ditador da verdade.
Chuan Tzu, em seu texto conhecido como Barco Vazio, tem uma parte que ele diz o seguinte: Yao, portanto, não desejava nem influenciar os outros, nem ser influenciado pelos outros. E o que significa, né? É basicamente isso, né? O taoísta, né? O taoísmo, ele não vai ditar, como eu falei, né? Um caminho para o outro, né? O seu caminho é o seu caminho, o caminho do outro é o caminho do outro. Você não tem direito, né? Vamos colocar assim, né? E nem essa sabedoria de querer decidir sobre o tal de outra pessoa, né? Cada pessoa tem o seu tal, tem o seu curso pela vida. E toda vez que você quer influenciar, impor, ditar algo para uma outra pessoa, você pode conduzir ela para o sofrimento. Nesse sentido, né? Nesse sentido. Por isso que o processo taoísta, o processo tai chi, os mestres, eles não eram ditadores da verdade. Eles apenas orientavam os discípulos a encontrarem a verdade dentro deles mesmos, mas eles não eram esses ditadores. O treinamento, o processo de aprendizagem com o mestre, era para você se libertar do mestre e para perceber a verdade que está dentro. Tem uma história muito interessante que é do grande yogi indiano, Lahiri Mahasaya, né? Chama Charan Lahiri Mahasaya, que ele era um grande mestre, né? E aí conta a história, né? Que as pessoas chegavam diante dele e falavam: "Oh, mestre, eu quero que o senhor seja o meu guru, né? Eu quero que o senhor seja o meu mestre." Ele falava assim: "Impossível. Somente Brahma, né? Somente Deus pode ser. Somente a consciência divina pode ser seu guru. Eu sou só alguém que pode te mostrar uma porta, mas ele, né? A consciência divina, Brahma, é o guru verdadeiro. Eu só apenas mostro uma porta." Então, meus amigos, o taoísmo ele vai encarar assim: o mestre é aquele que mostra a porta, mas ele não é o mestre real, né? Ele não é o guru verdadeiro. E tem muitas histórias, por isso que não impõe nada, sabe? Você deixa o outro livre para seguir o caminho dele, o tal dele. Por isso que o taoísmo também ele não é uma espiritualidade assim de missionário, né? Como o cristianismo, como o islamismo, que busca converter outras pessoas para esse caminho. O taoísmo não busca converter ninguém para o taoísmo, porque o taoísmo vai falar que a filosofia do Tao é a vida. E todo mundo que está na vida já está no Tao, então para que você precisa converter uma pessoa para o taoísmo? Basta a pessoa estar viva, ela está aprendendo o taoísmo, porque o taoísmo é a filosofia da vida, então você não precisa converter ninguém, né? Ele já vai aprender o taoísmo com a própria vida dele, entende? Então, o taoísmo ele vai ter essa pegada, né? Vamos colocar assim. E também, né, a questão, a gente pode conversar também sobre essa questão da verdade, né? Tem umas histórias muito legais. Conta a história que existia um grande mestre, muito sábio, e chegou 4 discípulos diante desse mestre, e conta a história, né, que esses 4 discípulos eram muito eruditos. Eles já tinham lido tudo que podia ser lido. Eles já tinham escutado tudo aquilo que podia ser escutado. Eles já tinham estudado todos os livros sagrados. Mas conta a história que esses 4 discípulos ainda não conheciam o absoluto. Eles não conheciam a verdade que transcendia todas as coisas. Então eles chegam diante desse mestre e falam: "Ó mestre, a gente já, né, leu tudo que tinha para ler, mas ainda assim a gente não compreende essa verdade transcendente, né, essa verdade absoluta." Conta a história, né, que esse mestre simplesmente se sentou em silêncio e os 4 discípulos se sentaram em silêncio. Passou um tempo, os 4 discípulos se levantaram
se curvaram para o mestre e falaram: Finalmente, mestre, compreendemos. Obrigado. Então eles partiram. Para mostrar que a verdade, essa coisa, ela não é uma coisa transmitida de uma pessoa para outra pessoa, é um estado de consciência, né? Você pode falar, mas você não está falando nada, né? Vamos colocar assim. A pessoa, você pode falar, mas ela não vai é, vivenciar isso internamente, entende? A vivência da verdade é uma coisa muito interna, uma coisa muito de estados de consciência, estados de ser, né? E para a gente finalizar, o comentário desse texto de hoje, né, diz o seguinte: Nenhum homem pode decidir sobre a vida e a morte de alguém. Somente o tal sabe o momento certo em que alguém deve partir deste mundo. Por desconhecermos a ordem cósmica, não compreendemos ao certo o motivo real de cada ser estar vivo neste mundo. Sendo assim, não nos cabe decidir sobre a vida e sobre a morte. O verdadeiro sábio compreende que a jornada de cada ser sobre a Terra possui um significado especial. O momento de partida de cada ser deve estar em harmonia com a ordem cósmica. É por isso que um taoísta ou um budista autêntico não mata nem mesmo um inseto, quanto menos sacrifica um animal para comer sua carne. Todos os seres foram criados para viver integralmente suas vidas na Terra por um motivo, e contra essa ordem natural é gerar um caos no fluxo e na ordem de todas as coisas. E assim, meus amigos, a gente finaliza por hoje. Muita paz a todos, muita paz e até mais no próximo encontro.